Olá, você crê que o ser humano foi criado por um Deus? Se foi criado por um Deus, qual é o propósito deste Deus em criar a humanidade? Será que seria apenas para o adorá-lo? Será que seria para ocupar uma terça parte dos anjos, como é dito na palavra de Deus, que haviam caído? Qual o propósito de Deus em criar o ser humano? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar ao vivo, agora são 2 horas e 1 minuto e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí com a gente fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer. E como você sabe, quem faz o programa é você. São as suas perguntas, os seus questionamentos que são colocados na mira e respondidos de acordo com a luz da palavra de Deus pelo professor Leandro Quadros. E por isso já vamos cumprimentá-lo. Como é que vai, professor? Tudo bem? Como é que passou de terça para hoje, professor? Graças a Deus, passei muito bem. Eu havia falado na terça que a minha filhinha estava doente, mas agora ela está bem melhor, graças a Deus. Que bom. Então isso é motivo de alegria para mim, né? E estamos contentes, Tito, também, porque temos, assim, recebido um grande número de pedidos para fazer curso bíblico, né? Nós estamos tendo muitos alunos matriculados conosco. Queremos incentivar a você, telespectador e amigo internauta, a continuar pedindo o seu curso bíblico. É isso aí, professor. E daqui a pouquinho eu vou falar para você como que você faz para você receber gratuitamente na sua casa o presente do programa Na Mira da Verdade. Este curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Mas já eu vou colocar na mira para você o endereço para você mandar, tá? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Nós começamos aqui falando no programa sobre os propósitos de Deus em criar o ser humano, porque chegou uma pergunta aqui pra gente daquelas capciosas, sabe? O pessoal querendo indagar e é uma dúvida cruel. Quem diz aqui é deixa eu ver o nome dele, é Virgílio. Ele é de Maia de Camocim, no Ceará, professor. Ele mandou um SMS aqui, ó. Deixa eu ver que horas que ele mandou, ao 12h52. O pessoal já começa cedo a mandar as perguntas aqui. Ele mandou a pergunta da seguinte forma. Quer ver? Não. Aqui. Qual o propósito de Deus em nossa criação? É uma dúvida cruel que me aflige. E ele diz o seguinte: ele já não tem os seus anjos? Qual o propósito dele em criar? Será que era apenas para o adorá-lo? Será que isso até não poderia ser uma forma mesquinha de Deus com relação a Satanás, de criar alguém que pudesse o adorar? Professor Leandro Quadros, olha só a pergunta filosófica. Se você for analisar, é uma pergunta filosófica. Qual o propósito de Deus em criar o ser humano? Será que não seria uma forma mesquinha para, quem sabe, debater o inimigo de Deus, que por um momento tirou a terça parte dos anjos do céu? E existem especulações ainda, professor, de pessoas que acham que Deus criou o ser humano para ocupar essa terça parte dos anjos. Isso não seria uma forma mesquinha de ser Deus, professor? Realmente, amigo Tito e querido telespectador, se Deus tivesse criado o ser humano apenas para suprir a falta de uma terça parte dos anjos do céu, isso seria um propósito egoísta, né? Mas isso é uma especulação e o motivo que levou Deus a criar o ser humano é outro, muito mais sublime. Eu queria ler aqui um texto bíblico que está em Isaías 45, verso 18, e aqui diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada.
eu sou o Senhor e não há outro. Aqui nós percebemos que Deus criou o planeta Terra para que fosse habitado. E Deus escolheu que o planeta Terra fosse habitado por criaturas, seres humanos, que fossem de acordo com a imagem e semelhança dele. Nós podemos ler isso em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando a Trindade está dialogando. E aí, a respeito do ser humano, a Trindade diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no verso 18 diz que Deus no verso 28 afirma que Deus os abençoou. Então Deus criou o ser humano, homem e mulher, para que a terra não ficasse vazia, porque Deus queria que o planeta fosse habitado. Mas ainda continua a pergunta: qual foi assim o motivo principal para Deus criar o ser humano e habitar o planeta Terra? Para nós entendermos isso, nós temos que compreender um pouquinho do que a Bíblia diz sobre a natureza de Deus. Se nós entendermos um pouquinho sobre a natureza de Deus, nós vamos entender o que motivou a Deus a criar o ser humano. E tem um texto bíblico aqui, que é muito conhecido de todos nós, mas vale a pena ser lido. Se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. E o mesmo pensamento é repetido também no versículo 16, logo adiante. 1 João 4, 8 diz assim. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui é dito que Deus não tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então perceba, amigo telespectador e internauta, Deus é amor. É a essência do próprio Deus, é o amor. E nós percebemos uma coisa interessante. Ali em Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus fala que ia criar o homem à sua imagem e semelhança, nós podemos perceber que esse Deus de amor é um ser relacional, de relacionamentos. Então, Deus seria egoísta se ele preservasse a vida apenas para si. Mas como Deus quer se relacionar com criaturas, então Deus cria-as. Ele poderia ficar só com os anjos e outros seres em outros mundos, ele poderia. Só que o amor de Deus é tão grande que isso faz com que ele crie outras criaturas para que ele possa amar e se relacionarem com ele. Por exemplo, um pai ou uma mãe humanos, quando eles fazem um filho, quando isso é planejado, obviamente, eles fazem um filho porque eles querem ter alguém mais para amar, para cuidar, para repartir o amor, para poder ter uma coroa do relacionamento deles. Por que Deus não poderia ser da mesma forma? Deus cria porque Ele quer amar, Ele quer cuidar, Ele quer ter as suas criaturas ao seu lado. E nós precisamos entender uma coisa: Deus não precisa da nossa adoração. Deus, Ele é Deus desde a eternidade, desde quando não existia uma criatura sequer e só existia Deus. Nós adoramos a Deus, Deus nos criou para adorá-lo, porque a adoração e a contemplação do nosso Criador nos faz bem. Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Somos pessoas mais pacíficas, mais de bem com a vida. Então faz parte da nossa natureza adorar a Deus, para o nosso próprio benefício. Então creia, querido telespectador, que você existe neste mundo não por um processo macroevolutivo. Você está neste mundo por um propósito. E o maior propósito, o fator motivador de Deus a criar você é o amor que Ele tem por você. Agora, professor, será que também nós não poderíamos considerar aí que Deus também criou o homem para ser eterno? Sim. E em virtude do pecado, essa eternidade se postergou um pouquinho mais? A gente pode concluir alguma coisa nesse sentido ou não?
Pode sim, Tito. Como é que nós evidenciamos isso? Ali em Gênesis capítulo 3, né, nós percebemos que Deus colocou no jardim do Éden a árvore da vida. Que ao comer daquela árvore da vida, né, o ser humano estaria perpetuando a sua eternidade, porque simbólica, isso representava um símbolo, o símbolo da obediência dele a Deus. Então é claro que quando Deus criou o ser humano, ele não criou o ser humano para morrer em seguida, né? Deus criou o ser humano para que o ser humano fosse feliz eternamente ao lado de Deus. Como veio o pecado, isso interrompeu por um instante os planos de Deus. Mas através da morte de Cristo na cruz, onde Ele comprou a nossa salvação de volta, hoje todo aquele que crê em Cristo e o aceita como Salvador, ele recebe como direito a vida eterna, de acordo com João 3, verso 16. Agora, professor, vamos mais filosoficamente aí. Se existia uma eternidade e surgiu o pecado, será que nessa outra eternidade não pode acontecer também de voltar algum problema nesse sentido? Realmente, o pecado novamente? Ou a Bíblia fala que isso não mais vai acontecer? Isso poderia até existir, essa possibilidade, se o ser humano não tivesse tido evidências suficientes de que o mal não presta, né? Por exemplo, na eternidade nós continuaremos tendo o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Só que a Bíblia diz, tem um texto aqui em Naum, que é um livrinho pequenininho. Naum, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. No final diz assim, não se levantará por duas vezes a angústia. Aqui, fazendo uma aplicação a nós, esse texto está prometendo que a angústia, que o mal não se levantará por uma segunda vez. Por quê? Não porque nós não tenhamos mais o livre-arbítrio, mas porque nós teremos tido um conhecimento do grande conflito entre o bem e o mal tão grande, teremos tido tantas evidências do amor de Deus e de que vale a pena sermos fiéis ao que Ele nos pede, que nós não mais iremos pecar. Então a própria existência do mal com as suas consequências está sendo usado por Deus para convencer o universo definitivamente que o mal não presta. E isso será uma segurança para nós de que o pecado nunca mais voltará a existir. Portanto, o plano da salvação foi um plano perfeito, né? Perfeito, Tito. Deus planejou tudo certinho. Apesar de o diabo ter interrompido ali os planos de Deus, Deus, na sua soberania, onipotência, Ele pôde remediar as coisas. Muito bem, professor. Bom, nós estamos começando o nosso programa. Para você participar é muito fácil. Basta você mandar um SMS para 12 9156 6972 e eu recebo aqui na hora a sua pergunta. Se você tem uma dúvida bíblica, se você tem uma dúvida teológica, um questionamento sobre as religiões, enfim, o que a Bíblia pode te responder com relação aos mais diversos assuntos relacionados a Deus, relacionados à criação, relacionados ao pecado, relacionados a você e a mim. Portanto, mande a sua pergunta, não tenha preconceito. Se você preferir, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você vai poder mandar a sua pergunta e ali está dizendo que o programa está ao vivo e a pergunta chega aqui na hora para mim, tá bom? Então participe do nosso programa, mande os seus questionamentos, mande as suas dúvidas, porque elas estarão na Mira da Verdade. Nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 2 horas e 16 minutos ao vivo para toda a rede Novo Tempo de Comunicação e pela internet também. Se você quer assistir-nos ou você tem parentes e amigos que quer assistir o programa Na Mira da Verdade, não tem TV aberta aí na região deles, enfim, você pode assistir-nos através da web. Basta você acessar o site da Novo Tempo, novotempo.com/TV, você já vai poder assistir o programa Na Mira da Verdade ao vivo, todas as terças-feiras às 9 da noite e às quintas-feiras às 2 da tarde, tá bom? Eu mando um abraço muito carinhoso para todos os internautas que nos acompanham através da internet aí.
Um abraço também carinhoso para as pessoas que nos assistem através da Sky, no canal 17 e também o canal 141 aqui na região do Vale do Paraíba e também em Fortaleza e para muitas outras pessoas. Quero mandar um abraço todo especial para o seu Edinho, lá de Lavras, em Minas Gerais, que está acompanhando o nosso programa aí. Um abraço forte para o senhor, viu, seu Edinho? É um prazer tê-lo como nosso telespectador. E professor Leandro Quadros, você sabe que nesse horário nós temos a presença, a audiência de muitos jovens que estão acompanhando o programa. Muito bom, muito bacana. E a gente percebe nas questões que vão chegando aqui sobre os mais diversos assuntos. Eu queria também mandar um abraço a você que é jovem, a você que é adolescente, que está acompanhando o nosso programa. Obrigado por você estar acompanhando o programa. Se você tem alguma dúvida aí, manda pra gente. Escreve aí um SMS, manda o seu torpedo, escreve no Twitter. Para você acompanhar o nosso programa, você também pode seguir-nos no Twitter. O Twitter é twitter.com/namira-da-verdade. Você entra na página ali e clica no seguir e aí você já está seguindo o programa Na Mira da Verdade e pode interagir com a gente durante toda a semana, durante todo o tempo, inclusive ver os bastidores do nosso programa aqui, não é, professor? É isso mesmo. Pois então eu tenho uma pergunta boa para você. Veja só. A gente sabe da história de Davi, a gente sabe da história do filho de Saul, que era muito amigo de Davi. Esse filho de Saul chamava-se Jonatas. E a pergunta que chegou aqui é o seguinte: existe um questionamento sobre o amor de Jonatas para Davi, dizendo que era um amor homossexual. Professor Leandro Quadros, será que esse é o primeiro exemplo na Bíblia de um amor homossexual entre Jonas e Davi, professor? Jonatas e Davi? Quer ver uma coisa? Nós já falamos aqui no programa, em outras ocasiões, que Deus tem um amor profundo por todos os homossexuais. Certo? O que Deus não apoia é a homossexualidade. Agora, tem alguns religiosos, adeptos da homossexualidade, que tentam usar esse texto para dizer que a Bíblia apoia a homossexualidade. Então isso aí é uma distorção do texto bíblico e uma falta de respeito para com as regras de interpretação da Bíblia. Eu vou ler o texto no qual ele se baseia e vamos analisar para ver se o texto diz isso mesmo, que Jonatas e Davi tinham alguma relação homossexual. 1 Samuel capítulo 18, a partir do verso 1 diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então o que acontece? Aqui diz assim, já que Davi e Jonatas tinham um amor muito grande um pelo outro, então este amor seria homossexual. Mas na verdade, o amor que existe entre eles aqui é o amor de amigos. Não existe uma palavra hebraica aqui para amor que corresponda à palavra grega eros, por exemplo. A palavra eros é o amor sensual. A palavra hebraica aqui corresponde à palavra grega filéu, que é o amor de amigo. Então o tipo de amor entre eles é amor de amigo. E temos que levar em conta uma outra coisa. Davi gostava de mulher e até demais, né? Davi, além de ter muitas mulheres, ele ainda adulterou com Batseba, como percebemos em 2 Samuel 11 e 12. E ainda assim é dito que Davi era segundo o coração de Deus, professor? Exatamente. Por quê? Porque ele foi perdoado por Deus, ele se arrependeu. E toda pessoa que se arrepende de seus pecados e é perdoada, ela é considerada uma pessoa segundo o coração de Deus, né? E aqui tem um outro texto interessante, né? Nessa questão ainda da homossexualidade, que é 1 Samuel 20, 41 e 42, que também se baseiam nesse texto para dizer que Davi e Jonatas eram homossexuais. Diz assim: Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado de Saul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então, esse beijo que existiu entre Jonatas e Davi, perceba, não foi um beijo que gerou uma relação sexual com orgasmo. Na verdade, o beijo aqui
Foi um beijo em sinal de tristeza por eles serem amigos e terem que se separarem, né? Tanto que aqui diz que depois do beijo eles choraram, não tiveram nenhuma relação com orgasmo, nada disso, né? E aí no verso 42, Jonatas se despede de Davi dizendo assim: vai em paz e que Deus abençoe a você e a sua geração e a minha. Ou seja, cada um deles tinha a sua mulher lá, seus descendentes, né? E quando vamos a Romanos 16:16, percebemos que o beijo no rosto era uma prática comum nos tempos orientais. Não tinha nada a ver com homossexualidade, né? E se nós formos a Colossenses 2:2, perceberemos que o amor deve existir entre todas as pessoas. Isso não necessariamente se refere à homossexualidade. Portanto, usar esse relato bíblico para apoiar a homossexualidade é ir contra todas as regras de interpretação da Bíblia. Ali em Levítico 18:22, Deus é muito claro em dizer: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação. Então, de forma alguma, Davi, conhecedor da lei de Deus, e Jonatas também, eles iriam fazer aquilo ainda de forma tão aberta. Agora, professor, vamos continuar colocando o professor na mira. Me diga uma coisa, você me disse aí que Davi tinha várias mulheres. A gente vê na palavra de Deus que muitos personagens bíblicos, muitos filhos de Deus tiveram várias mulheres. Por que que hoje não é permitido, professor? No passado foi permitido? Quer ver uma coisa? Deus, mesmo que os personagens bíblicos, alguns deles tenham sido polígamos, Deus não apoiava aquela prática. Opa, então quer dizer que não era permitido? É isso não, mesmo? O que Deus fez, Tito, foi o seguinte: Deus tolerou algumas práticas errôneas que o povo aprendeu na época para ir reeducando eles. Então eles aprenderam com o paganismo a beber bebidas alcoólicas, aprenderam a poligamia e aprenderam o uso de joias. Deus foi reeducando o povo para abandonar esse hábito. Por exemplo, você vê em Gênesis 2, 22 a 24, que quando Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Evas. Adão teve uma mulher só. Todos eles sabiam que o plano original de Deus é que o casamento seja monogâmico, né? Só que eles se corromperam com a cultura daquela época. E o que o Deus de amor poderia fazer era reeducá-los para que eles pudessem chegar àquele estilo de vida que Deus queria. Prova disso nós percebemos em Deuteronômio 17:17. Mesmo o povo vivendo num período de poligamia naquela cultura, olha o que Deus disse: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Então Deus sempre foi contra a poligamia. Deus estava, sim, reeducando o povo para que o povo tivesse um estilo de vida saudável, inclusive nesta área dos relacionamentos, como Deus queria. Muito bem, professor. Mas ainda no nosso blog, o Pedro Amorim, de Quepos, Costa Rica, olha aí, está perguntando o seguinte: Deus, quando inspirou as Escrituras Sagradas, por que permitiu a Bíblia ter textos tão complicados de entender e assim gerar dúvidas, polêmicas e fazer com que isso surgissem diversas outras denominações? Deus estaria sendo justo? Muitas igrejas surgem dentro do erro devido a não entenderem devidamente a Bíblia. E com isso, muitos se perderão por estarem sendo cristãos fiéis ao erro. Professor, por que Deus permitiu textos tão complicados assim? Isso, boa parte desses textos faz com que novas doutrinas surgem e pessoas ficam perdidas aí em vãs doutrinas. Por que a Bíblia tem tantos textos difíceis assim, professor? Ou será que é o homem que coloca empecilhos para entender? Essa é uma pergunta muito boa para a qual existem muitas respostas, né? Mas eu queria aqui deixar uma observação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ao se deparar com os textos do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também julgou esses textos complicados. Eu vou ler para você isso e aqui nós vamos encontrar uma das muitas respostas a essa pergunta do Pedro. Em 2 Pedro, que tem o seu mesmo nome, Pedro, 2 Pedro 3, 15, né, a 17, diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
ao falar acerca de certos assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, mas nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja, o apóstolo Pedro mencionou que nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender. Só que ele não coloca a responsabilidade por essa dificuldade de entendimento, ele não coloca a responsabilidade em Deus e nem no apóstolo Paulo. Em quem que ele coloca a responsabilidade pela não compreensão da mensagem? Nos ignorantes e nos instáveis, os que não têm estabilidade espiritual e emocional. Então, realmente, a Bíblia contém textos difíceis. Mas eles se tornam mais difíceis ainda, por quê? Porque o indivíduo quer ser ignorante e porque ele é instável espiritualmente e, portanto, ele não quer abrir o coração a Deus, ao Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, ali, 14 e 15, afirma que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural, ele não pode compreender corretamente as coisas espirituais da Bíblia. E por isso o ser humano precisa da influência direta do Espírito Santo, de acordo com João 16, 13 e 14. Agora, eu vejo uma outra razão para haverem textos difíceis na Bíblia. Eu percebo particularmente que Deus coloca textos difíceis na Bíblia, primeiro para mostrar que nós dependemos exclusivamente dele para compreendermos a Bíblia. E essa é uma forma de Deus nos manter menos arrogantes. Porque nós às vezes somos arrogantes e achamos que por nossos títulos acadêmicos nós podemos entender toda a palavra de Deus, e não é assim. E muitas vezes Deus coloca textos mais difíceis na Bíblia, que é para os sinceros pesquisadores descobrirem as verdades. A Bíblia é um livro simples de ser entendido, mas ao mesmo tempo desafia o mais alto intelecto. Por quê? A Bíblia não é um livro para preguiçoso. A Bíblia é um livro que, se o indivíduo quer entender corretamente, então tem que ir a fundo. Então, eu vejo nisso um outro motivo para existirem textos difíceis. Deus quer que você vá a fundo, que não tenha preguiça e que você aprenda por si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, as verdades que Deus quer transmitir para você. Muito bom, professor. Com isso, nos motiva cada vez mais a estudar a palavra de Deus, que eu costumo dizer aqui que nós devemos esquadrinhá-las, aprender, cair de cabeça mesmo para tirar grandes lições para a nossa vida, não é? Bom, nós temos que ir para um intervalo, o nosso tempo aqui não para, mas não sai daí não. Logo depois do intervalo, os nossos amigos do Twitter e muito mais perguntas para você. Já estamos de volta e agora eu queria começar esse bloco mandando um abraço, agradecendo a presença de duas pessoas que vieram aqui acompanhar o nosso programa, a dona Alaide e a dona Sônia. E elas vieram de longe, hein? Vieram de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para ver o programa. Se o programa de fato é ao vivo, olha aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando o programa Na Mira da Verdade, viu? É um abraço carinhoso para vocês aí. Bom, nós vamos começar aqui já colocando outras perguntas e principalmente o professor na mira, professor Leandro Quadros. Pois não, meu amigo. Agora você está na mira, veja só. A Maria Salete de São Paulo, ela está aqui questionando a sua resposta com relação ao primeiro bloco, quando você falou aí da criação de Deus. Olha só, ela diz o seguinte: professor Leandro Quadros, o que é perfeito de nada precisa, de nada carece. Portanto, se Deus teve necessidade de criar, seja o que for, isso indica que de alguma coisa ele necessitava. Como combinar a sua explicação há pouco com essa ideia de um Deus carente, professor? O que você disse aí que você está levantando esses questionamentos aqui? Tá certo. Qual é o nome dela mesmo, Tito? É Maria Salete, ela é de São Paulo e acompanha a gente e mandou a sua pergunta pelo nosso blog. Certo. Veja bem, Maria, quando eu falei que Deus criou,
eu mencionei, eu até sempre costumo mencionar uma expressão, entre aspas, ele tinha necessidade de criar. Então, é uma forma, simplesmente uma linguagem que eu utilizei, uma linguagem humana nossa, para tentar mostrar que Deus gosta da companhia das pessoas. Agora, a questão de que o que é perfeito de nada carece, essa é mais uma questão filosófica humana, né? Porque o fato de Deus ser amor impede que Deus não compartilhe o seu amor com outras criaturas, né? Então, na verdade, isso não quer dizer que Deus seja um carente emocional, mas que a própria natureza de Deus, que é amor, torna-o um ser relacional e que por isso ele cria criaturas para ele amar. Então, essa necessidade coloque entre aspas, né? Que aí você não vai encontrar conflitos nas nossas declarações aqui. Ok, professor, eu estou aqui no Twitter já. O pessoal que está todo conectado com a gente aqui, ó, tem uma pergunta aqui. O Evaristo está falando assim, ó, coloca a minha pergunta na mira, Tito. Ele pergunta o seguinte, doenças são consequências do pecado, professor? Sim, a doença, Deus não fez o ser humano para ser doente, né? Quando você lê ali, tem um texto aqui interessante em Isaías 53. Pois depois eu vou ler um outro texto que ele botou aqui, hein, professor? Vai falando aí, eu quero te botar na mira. Isaías 53, versículo... Vamos só descobrir aqui o versículo. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, se Cristo está tomando sobre Ele as nossas doenças, é claro que as doenças não faziam parte do plano de Deus, né? Então, e é em consequência do pecado. Consequência do pecado, da desobediência às leis de Deus. Agora, quer ver? Ó, ele citou um texto aqui de João 5, 14, que diz o seguinte: escute, você agora está curado, Jesus falando. Não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Então, ela está intimamente relacionada com o pecado. Agora, isso quer dizer que se eu pecar, Deus pode me castigar? Tem algum sentido esse texto aqui, professor? Na verdade, João 5,14 está dizendo o seguinte, que o pecado traz como consequência doença. Por exemplo, este homem mencionado em João 5,14, que era um paralítico, que tinha ficado doente há 38 anos, ali ele ficou paralítico por causa de um estilo de vida errado. E aí Cristo curou ele e falou assim, olha, vai, não peque mais, ou seja, não tenha mais esse mesmo estilo de vida que você tem para que não te aconteça a coisa pior. Então esse texto, na verdade, nos ensina uma outra coisa importantíssima, que o verdadeiro dom de cura na Bíblia, ele é acompanhado de uma reeducação do estilo de vida da pessoa. Cristo não curava o indivíduo só por curar, para tirar sintomas físicos dele. Cristo curava e reeducava a pessoa para ela ter uma vida saudável e não ficar doente novamente. O que nós não vemos nesses chamados curadores por aí, fazedores de milagre. Eles curam as pessoas, dali um pouquinho o indivíduo está fumando, está bebendo de novo, está fazendo o que tem que fazer e não tem o seu estilo de vida reeducado. Então eu convido o telespectador internauta a avaliar esses dons de cura, para ver se realmente são os dons de cura baseados no dom de cura bíblico de João 5,14, que exige a reeducação do estilo de vida da pessoa. Muito bem, professor. Mas ainda no Twitter, a Ana Patrícia, ela faz o seguinte questionamento: como pode Deus se irar contra nós, seus filhos? Pois esses exemplos estão repletos na Bíblia. Deus se irou com o povo dele. Por que Deus se ira com a gente, professor? É isso mesmo? Essa ira de Deus é uma realidade? Sim, a ira de Deus existe, só que nós não podemos humanizar a Deus. Veja bem, eu vou ler para você aqui um texto que vai te ajudar a compreender um pouquinho sobre o que é a ira de Deus. Nós temos que diferenciar a ira de Deus da ira humana. Aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, se eu não estou enganado. Não, Ezequiel 18, 32.
Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Veja, Deus não tem prazer na morte nem mesmo do indivíduo mais perverso do mundo. O que isso indica? Que a ira de Deus não é contra um indivíduo em si, mas é contra aquilo que ele faz. A ira de Deus é uma repulsa que Deus sente pelo pecado, pelo mal, pela perversidade, certo? Então, Deus fica irado? É claro que ele fica, né? Deus é amor, só que Deus não é um Deus que simplesmente leva a bufetada na cara e fica rindo, ai, que coisa boa. Não, Deus é amor e quando ele vê a injustiça, a maldade, a perversidade, ele fica irado. Só que a ira de Deus não é uma ira pecaminosa, como diz lá Efésios 4, 26 e 27. A ira de Deus é contra o pecado. Deus sabe direcionar a ira dele para o pecado, ao invés de direcionar a ira para uma pessoa em si. Lembre-se, querida telespectadora, que quando a Bíblia fala que Deus se ira, é uma forma humana de descrever esse sentimento profundo que toma posse da pessoa de Deus. E na Bíblia você vai encontrar muitas expressões idiomáticas que realmente descrevem de forma humana aquilo que Deus sente. Isso é natural porque a Bíblia é um livro de autoria divina humana. É a palavra de Deus no imperfeito sotaque humano. Muito bem, professor. Bom, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma ratificação. Nós estávamos falando aqui das nossas amigas que vieram nos visitar aqui e acabou não mostrando elas. Vieram tão longe, poxa vida. Olha ali, a irmã Alaide e a irmã Sônia que vieram acompanhar o programa aqui ao vivo. Um abraço para vocês. Obrigado por vocês terem vindo aqui nos assistir pessoalmente, viu, irmãs? Obrigado por vocês estarem aí. Se você quiser um dia vir assistir o programa ao vivo aqui, basta ligar pra gente, viu? A gente arranja aqui um jeitinho. Você vê que o pessoal tá no meio dos bastidores aqui, mas você vai ter a chance de ver o programa ao vivo aqui, né, professor? Isso mesmo, é uma alegria receber os nossos telespectadores. É isso mesmo. Professor, eu tenho agora aqui uma pergunta, um questionamento, eu acho que um mal-estar que eu quero colocar você na mira e ver o que a Bíblia pode orientar essa pessoa. Veja só, ela diz o seguinte: sou casada há 5 anos, nunca traí meu marido, mas meu passado é horrível. Já namorei homens casados, já transei com vários homens, até mesmo com o meu pai. Já me arrependi e já pedi perdão a Deus. Mas o meu esposo não sabe e acho que se souber, não aceitará. O que eu faço? Mas a pergunta é a seguinte, professor. Será que a omissão, será que muitas vezes a mentira pode ser justificada para salvar um relacionamento, professor? Quer ver uma coisa? A Bíblia nos orienta de alguma forma? Quer ver uma coisa? Se essa mulher estivesse traindo o marido dela, com certeza ela tinha que contar para ele poder ter a liberdade de escolher perdoá-lo ou não. Mas veja bem, minha irmã, se você já passou por tudo isso, ficou no passado, eu não vejo um motivo para você trazer isso à tona. Olha o que diz o Salmo 32:5, por exemplo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, quando você confessou a Deus os seus pecados e se arrependeu, Deus já perdoou você. Por que trazer isso à tona? Não há necessidade. Tem um texto aqui também em Filipenses 3, que eu creio que vai caber muito ao seu caso. Paulo recomenda nós termos uma atitude diferente com o nosso passado, quando este passado é escuro, diríamos assim. Em Filipenses 3:13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então Paulo recomenda, o que ficou para trás, deixa para lá, enterra aquilo. Agora, uma coisa você não tem como enterrar sozinha. As consequências maléficas do trauma que você tem
pelas relações sexuais com o próprio pai, né? Então, isso é uma coisa gravíssima e você precisa resolver isso. Então, eu recomendo que você vá a um profissional, a um bom psicólogo, a um terapeuta e que você faça uma terapia. Não sei qual será a linha a ser adotada, né? Se a linha comportamental vai lhe ajudar ou não, talvez seja outra linha, mas você fizer uma terapia para você poder aprender a conviver com essa ideia de ter feito relações com o próprio pai, tá? Isso é uma coisa que vai te trazer outros prejuízos na sua vida sexual e, portanto, eu recomendo, deixe para trás o passado, creia no perdão de Deus, mas procure uma ajuda profissional especializada para você curar essas feridas, a fim de que você tenha uma vida de maior qualidade. Muito bem, professor. E eu já queria até dizer que esse tipo de pergunta tem aí um programa especial aqui no programa, aqui na TV Novo Tempo, que pode responder muito bem esses questionamentos, que chama-se Tabus. Você pode assistir esse programa, se eu não me engano, Sem Tabus é um programa. Você assiste eles às quartas-feiras, à meia-noite, é isso? Eu não tenho certeza do horário aqui, mas... Meia-noite, só Tito. Terça e quinta, meia-noite, olha aí, ó, já estão, a produção já está me dizendo aqui, terça e quinta, meia-noite, você tem um programa já dedicado para todos esses questionamentos de ordem de relacionamento, de sexualidade, enfim. O que você quiser, pergunte lá que tem pessoas e profissionais especializados para te atender. Professor Leandro Quadros, eu queria lhe fazer um questionamento que chegou no SMS aqui agora com relação à oração. Eu acho que a Bíblia, o Senhor Deus, ensinou o homem a orar a Ele, a falar com Ele. Agora, existe uma pergunta, eu posso fazer as minhas orações fazendo os meus afazeres? Ou, de repente, andando pela cidade? Ou no meu trabalho, eu posso falar com Deus? Ou eu preciso me ajoelhar, me concentrar ali, especialmente para falar com Deus? Existe uma regra, existe alguma coisa que a Bíblia nos orienta, professor? Quer ver uma coisa? Temos alguns textos bíblicos interessantes que nos mostram que a oração deve ser feita a todo momento, não apenas quando você estiver de joelhos, né? Por exemplo, tem um texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que ele é bem curto e objetivo e diz assim, ó, orai sem cessar. Ou seja, para nós orarmos sem cessar, precisamos orar, inclusive quando estamos caminhando, quando estamos fazendo afazeres. Você tem que conversar com Deus em todos os momentos, não apenas quando você está ajoelhado, mas trabalhando, lavando sua roupa, tomando o seu banho, né? E aí tem um texto aqui, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que quando Deus pede ao povo de Israel para ensinar a lei dele aos filhos, olha o que Deus diz, ó. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Portanto, para falarmos de Deus, aprendermos de Deus e falarmos com Deus, não há uma posição definitiva. Faça isso a todo instante, sempre que você sentir a necessidade. Muito bem. Outro SMS que chegou aqui, que está na mira aqui agora, é o seguinte, professor. Responda. O dom de revelação é bíblico? Nós sabemos que existem muitas igrejas que acreditam muito no dom da revelação. Que Deus revela alguma coisa para ele ali naquele momento e ele passa a falar. O que a Bíblia nos orienta com relação a isso? Veja bem, o dom de profecia na Bíblia, nós lemos aqui em Atos 2, 17 e 18, que o dom de profecia é um dom espiritual que Deus faria uso dele também nos nossos dias, para poder fortalecer a igreja e preparar o mundo para a volta de Cristo. Aqui em Atos 2, 17, né, diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, o dom de profecia é prometido para Deus nos últimos dias. Entretanto, o dom de profecia tem um propósito evangelístico. O dom de profecia não tem o propósito de um indivíduo receber esse dom e sair por aí no meio da igreja falando dos pecados ocultos das pessoas publicamente, né? Então,
eu não vejo o atual dom de revelação que muitas igrejas têm, por mais sinceros que sejam os irmãos, eu não vejo esse dom de revelação como um dom espiritual bíblico. Quando Deus revelava algo ao profeta, era algo com o propósito de salvar. E se era para o indivíduo, era para repreendê-lo do pecado e trazê-lo de volta à salvação. Mas não havia necessidade de expor o indivíduo diante de pessoas, a não ser em casos muito especiais. Tá? Então tenha cuidado com esse chamado dom de revelação, né? Não há base bíblica para ele. O dom de profecia na Bíblia é outra coisa totalmente diferente. Ok, professor. Agora tem aqui o Ítalo, que tem 15 anos, e ele pergunta o seguinte: o anticristo virá antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento da igreja? Fiz essa pergunta pois alguns pastores dizem que ele virá antes e outros dizem que ele virá depois. Qual é, então, o certo, professor? Ele virá antes ou depois? Ou como que é essa questão aí? Quer ver uma coisa, querido Ítalo? Quando nós lemos aqui, tem um texto bíblico importante para nós analisarmos. Deixa eu me ver se é 1 Timóteo. Não, eu acho que é Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, nos mostra em que momento virá o anticristo. Anticristo quer dizer contra Cristo. O anticristo principal é o diabo. Anticristo serão pessoas usadas pelo diabo para perverter as verdades de Deus e afastar outras pessoas de Deus. Então aqui diz o seguinte, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém, de nenhum modo, verso 3, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui é dito que o anticristo, aquele que se manifestará contra Cristo e suas verdades, ele virá antes da volta de Cristo. E neste momento, a igreja não terá sido arrebatada, porque, querido Ítalo, o ensinamento de que a igreja vai ser arrebatada secretamente, esse é um ensinamento perigoso e que não está baseado na Bíblia. Tá? Então, ali em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, percebemos que quando Deus arrebatar os seus filhos para o céu, será o som de trombetas, ou seja, não tem nada de secreto. Tá? A volta de Cristo é um evento só. Ele não vai arrebatar a igreja e depois de 7 anos ali arrebatar os judeus convertidos. Não é nada disso que ensina o dispensacionalismo. Tá? A volta de Cristo é um evento único. Né? Ninguém será arrebatado quando vier o anticristo, porque Apocalipse 7, 13 e 14 afirma, né, que os que estarão no céu virão da grande tribulação, ou seja, eles estarão na terra durante a tribulação, né? E, portanto, a vinda do anticristo é antes da segunda volta gloriosa de Cristo. Muito bem, professor. Acho que para a gente encerrar, nós temos ainda 5 minutinhos. Eu quero dizer o seguinte: você respondeu ainda há pouco sobre oração. E veio um questionamento aqui da Gislene, ela diz o seguinte, questionamento não, ela gostaria de saber, o diabo pode impedir as nossas orações de subir aos céus? E se a oração de Daniel foi impedida? Professor, o diabo tem esse poder de impedir que as nossas orações cheguem até Deus? Não, o diabo não tem esse poder pelo seguinte, o diabo, lógico, ele pode atrapalhar-nos de orar. Agora, se nós estivermos com Deus, olha o que diz aqui, ó, Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui diz que o papel intercessório do Espírito Santo é nos ajudar a orarmos. Portanto, se o Espírito Santo está envolvido no processo da oração, o diabo não pode fazer nada, certo? A nossa oração depende da atuação do Espírito Santo para chegar a Deus, e o diabo não tem nada a ver com isso. O que aconteceu no livro de Daniel, que pode ter lhe gerado a dúvida, foi um conflito espiritual ali no capítulo 10. Quando Gabriel veio até
entender a oração de Daniel, antes Gabriel lutou por 21 dias com o príncipe do rei da Pérsia, que era o quê? Era o demônio responsável por administrar aquela região do planeta. Então perceba, a oração dele foi ouvida, na hora. O que demorou foi aquele anjo de Deus chegar até aqui para falar com ele a respeito da oração, porque houve aquele conflito espiritual. Então, independente de quantos demônios existem do diabo, a sua oração chega a Deus, porque isso depende do Espírito Santo e não de você e nem de mim. Confie, e mesmo que você sinta que em alguns momentos a sua oração não passe do teto, lembre-se que a sua oração para chegar a Deus não depende dos seus sentimentos, depende sim da atuação do Espírito Santo. Muito bem, professor. Para a gente finalizar o nosso programa, eu não poderia deixar de dar aqui o nosso presente a você, nosso amigo telespectador. Essa é a revista Verdades para o Tempo do Fim que eu quero dar de presente para você. Para você receber esse nosso presente, essa revista, que é um belo curso bíblico também, basta você mandar um e-mail para a gente, namiradaverdade@novotempo.org.br, colocando seus dados completos para você receber esta bela revista que tem 16 temas aqui e no finalzinho de cada tema um questionário para você aprender a estudar a palavra de Deus e a crescer em sabedoria espiritual. Então, não perca tempo não vai pagar nada, ela vai chegar de graça aí na sua casa. É um presente que nós oferecemos para você. Verdades para o Tempo do Fim. Peça agora mesmo e receba gratuitamente na sua casa, tá bom? Professor Leandro Quadros, chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Okay. E eu agradeço aí a sua parceria, a sua dedicação, a sua boa vontade de responder pra gente esses questionamentos que a cada semana, a cada dia, a gente coloca aqui. Obrigado, professor. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço também a sua companhia agradabilíssima de sempre, pelo dinamismo que você dá ao programa. Um abraço a você, telespectador, amigo internauta. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço e até terça-feira, 9 horas da noite, ao vivo. Obrigado por você estar aí com a gente. E você que está no Twitter aí, a gente vai ficar mais um tempinho com você ainda. Aproveite e manda suas perguntas, que ao vivo nós vamos responder aqui os seus questionamentos, tá bom? E lembre-se, no nosso programa, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!